Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é André, eu sou da Igreja Cristã Evangélica Vida Nova e hoje eu vou tratar sobre um tema muito legal e é o tema o poder da decisão. É um tema bastante interessante porque trata de algo que nós fazemos o tempo todo. Eu quero realmente começar com uma história e a história é a seguinte, é de um construtor que estava se aposentando, então ele foi para o chefe, falou com o chefe e anunciou, que ia se aposentar. Era um trabalhador que trabalhava nessa empresa já faz muitos anos e o chefe sempre gostava muito dele. Então o chefe dele falou simplesmente: beleza, não tem problema. Eu quero apenas que você faça uma última obra, tá? Aí depois você está livre para se aposentar. Então, esse construtor, ele começou as obras para a última construção da carreira dele e com o passar dos meses ele percebeu que estava começando a ficar cansado, e assim ele começou a utilizar equipamentos e materiais não tão bons assim, porque demandava mais tempo e assim ele decidiu e optou para utilizar materiais com má qualidade. Então ele conseguiu terminar a obra dele mais cedo. E assim, ele pegou a chave desta casa, entregou para o chefe e disse que a construção estava concluída. E aí o chefe falou: muito bom, agora vamos lá, porque eu quero ver a casa. Então o chefe foi lá e quando eles chegaram lá na frente da casa, o chefe pegou e entregou a chave nas mãos dele e falou: eu quero agradecer por tudo que você tem feito para minha empresa e para todos nós, sempre foi um exemplo. E então, essa última casa que você construiu é sua. Você pode morar nela com a sua família. E esse construtor, ele ficou triste, porque ele fez algo durante a carreira inteira dele, porém no final ele negligenciou na última construção dele e ele fez uma coisa mal feita. E ele iria morar nessa casa. Talvez você até já ouviu, mas é uma história muito interessante e fala do poder da decisão. Como eu já disse no começo, nós tomamos decisões o tempo todo, todos os dias, várias vezes. Desde que nós acordamos até nós irmos dormir, tudo é uma decisão. Talvez você já tenha percebido que as nossas decisões, elas trilham um caminho, elas levam a um caminho. E talvez você já tomou decisões e você já se viu em uma situação que você não queria estar. Acho que isso já aconteceu com todo mundo, é inevitável, somos humanos, somos falhos e tomamos decisões erradas. E hoje nós iremos aprender como que nós podemos tomar a melhor decisão possível para as nossas vidas e também para as vidas dos outros, porque a vida dos outros também é importante, mas principalmente para a nossa vida. Afinal, nós tomamos decisões para as nossas vidas, eu não posso tomar decisão para um colega. E uma frase me chama bastante atenção: a qualidade das suas decisões influenciam na sua qualidade de vida. Muitas vezes acreditamos que as nossas decisões elas não são tão importantes para as nossas vidas, mas não. A qualidade das nossas decisões influenciam na qualidade da nossa vida. E para nós explicarmos isso de maneira um pouco melhor, eu quero colocar aqui 6 pontos que a Bíblia fala que nós podemos aperfeiçoar as nossas decisões. A primeira dela, que nos ajuda a tomar uma decisão melhor, é a Bíblia. E aqui nós vamos quebrar os primeiros paradigmas, porque eu acho que a leitura bíblica é algo muito que a gente faz muitas vezes errado. Quando nós lemos a Bíblia diariamente, acho que obviamente todo mundo deveria fazer isso, mas muitas vezes existe uma certa pressão para talvez você ler a Bíblia diariamente. E, na verdade, não deveria ser uma pressão, deveria ser algo que nós deveríamos fazer automaticamente. Mas o problema não é de nós lermos a Bíblia diariamente, e sim como nós lemos a Bíblia. Muitas vezes nós nos encontramos em uma situação onde nós lemos a Bíblia, só que, na verdade, nós não lemos. Nós nem sabemos o que está se tratando, a gente simplesmente voa pelas páginas e fala que leu a Bíblia. Ou, na pior das hipóteses, nós estamos com um sentimento no coração de angústia e nós queremos uma resposta para alguma coisa, e aí nós lemos a Bíblia e procuramos essa resposta na Bíblia imediatamente.
e não procuramos a vontade de Deus sobre o que Ele pensa da situação. Nós não podemos ler a Bíblia do nosso jeito. A Bíblia não foi feita do nosso jeito. A Bíblia foi feita por Deus. Deus fez a Bíblia para nós. Então, o que nós deveríamos primeiramente perguntar, quando nós abrimos a Bíblia, é o que Deus quer falar comigo. A Bíblia, ela é uma ferramenta que Deus utiliza para falar conosco. Não eu falar com Deus. Isso é oração. Muitas vezes nós procuramos respostas na Bíblia sobre alguma coisa que está acontecendo, mas a gente nem pergunta o que Deus quer, o que Deus acha, né? E muitas vezes nós acabamos nos enganando. Então, eu quero que nós prestemos bastante atenção como nós estamos lendo a Bíblia. A principal função da Bíblia, obviamente, é comunicação de Deus para nós. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia tem esse poder. Por que nós não utilizamos esse poder a favor de nós? Relembrando, nós já aprendemos que o nosso coração, ele é extremamente ruim. Nosso coração, ele nos ilude. Então, nós não podemos confiar nos sentimentos do nosso coração. E o grande problema é que nós somos pessoas, nós somos seres emotivos. Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós agimos por emoção. Da mesma maneira, eu ajo por emoção, lendo a Bíblia, né? Quero aquele sentimento. Então, precisamos tomar muito cuidado para que isso não nos domine. A Bíblia deixou muito claro que ela consegue quebrar e separar essas coisas. Olha como poderoso. Pois a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. É sensacional. Deus deu a Bíblia para quebrar tudo isso, e nós precisamos utilizar isso para quebrar esses sentimentos enganosos que estão no nosso coração. Assim nós podemos tomar uma decisão muito melhor, muito mais clara, e essa decisão vai ser de acordo com a vontade de Deus, porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos o quê? Falando com Deus. Deus está falando com nós. Ele quer transmitir a informação para nós, e nós precisamos ouvi-la. E não é do nosso jeito, e sim da vontade de Deus, do jeito que Deus quer. Precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes existem pessoas que infelizmente não conhecem tão bem a Deus e falam que a Bíblia, por exemplo, ela proíbe muitas coisas. E a Bíblia, na verdade, ela não proíbe as coisas, ela só coloca a vontade de Deus da maneira correta. O grande problema é que o pecado, ele de fato distorceu toda a verdade de Deus. Então, muitas vezes nós temos vontades e queremos fazer certas coisas que são erradas. E admito, na maioria das vezes, na grande maioria, na verdade todas as vezes, nós sabemos que nós estamos errados quando tomamos uma certa atitude. Um dos exemplos que eu posso dar, jovens muitas vezes batem nessa questão. Se você procurar na Bíblia, sexo é apenas depois do casamento. Cara, você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas na Bíblia está escrito como é beneficente o sexo dentro do casamento, né? E por que ele deve acontecer apenas depois do casamento, né? Você tem as qualidades. Precisamos mudar a nossa perspectiva de como pensamos. A Bíblia não proíbe as coisas. Ela ensina da maneira correta, de acordo com a vontade de Deus. Não é a nossa vontade. Não é a nossa. Sinto muito. O nosso coração, mais uma vez, é enganoso e nós queremos fazer as coisas erradas. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado também na leitura bíblica. Algo que parece ser inocente pode contornar a situação. Se nós interpretarmos a Bíblia de maneira errada, podemos tomar decisões erradas porque nós interpretamos a Bíblia errada. O segundo ponto é aconselhamento. Esse é um ponto que também muitas vezes nós nos perdemos um pouco, porque uma pessoa que sabe aconselhar talvez até diferente de um amigo, e muitas vezes nós achamos que os nossos amigos são as pessoas que devem nos aconselhar. Claro, tem amigos que sabem aconselhar muito bem, mas nem todo amigo sabe dar bons conselhos, e devemos ser muito cautelosos com isto. Precisamos de fato selecionar as pessoas que devem nos dar conselhos. Isso é algo
que nós muitas vezes nem damos tanta atenção e nem damos tanta prioridade, nós não damos tanto valor, né, para esse tipo de aconselhamento. Afinal, um conselho depende também do que você quer. Muitas e muitas vezes, na verdade, nós pedimos conselhos apenas para a pessoa fazer o quê? Concordar com sua opinião. Concordar com que tipo, o que você está fazendo é certo e você simplesmente quer um apoio para que você tenha mais força para fazer aquela coisa. E muitas vezes isso é errado. A Bíblia fala um pouco diferente sobre um amigo de verdade. A Bíblia fala que um amigo de verdade, ele faz o quê? Ele fala: amigo, você está errado. Você não pode fazer isso. Aqui na Bíblia está escrito isso. Você não deve fazer isso. Um amigo, ele não vai só falar, encher sua bola, vai falar: não, pode fazer, cara, é isso aí, escuta, enfim, simplesmente bajular, enfim, vai falar coisas legais para você simplesmente fazer. Não, um amigo, ele vai falar com você e vai, inclusive, puxar a sua orelha se necessário. Esse é o que um amigo de verdade faz. E aí entra mais uma vez o problema, que nós somos pessoas emotivas, ou seja, muitas vezes nós procuramos as pessoas erradas para nos dar conselhos, porque nós pela emoção agimos. Ou seja, nós queremos que essa emoção seja o quê? Suprida. Nós queremos que essa necessidade seja suprida. Temos um desejo e queremos que isso seja feito. Então nós vamos para um amigo que você sabe que ele vai concordar com sua opinião. Você não vai para um amigo que você sabe falar: ele vai falar algo contra, eu não vou para ele. Não, para quê? Por que eu vou ouvir? Porque eu vou ter que mudar? Mas isso muitas vezes é aqui que nós devemos fazer, porque, mais uma vez, nós somos pessoas ruins. Precisamos de um aconselhamento. E a Bíblia fala algo muito legal em Provérbios capítulo 15, verso 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Aqui não está falando de os planos fracassam por falta de conselho. Falta de conselho bom. Conselho bom você não acha em qualquer pessoa. A grande verdade é que nós só achamos conselhos bons quando uma pessoa, de fato, ela é íntegra na vida espiritual com Deus. Ela é íntegra com o Senhor, o Criador de tudo, o Criador dos céus e da terra. Se você procura uma pessoa, por exemplo, para um relacionamento, você está com problema no relacionamento e você procura uma pessoa que já separou 6, 7 vezes do namorado, não consegue ter um relacionamento, então você vai para essa pessoa pedir conselho. Cara, desculpa, você está pedindo para a pessoa errada. Obviamente, estou colocando um caso extremo aqui, mas nós muitas vezes agimos mais ou menos do mesmo jeito, né? Nós pedimos conselhos para as pessoas que nós sabemos que não são bons conselheiros, porque na verdade não sabem muito bem como que a Bíblia funciona. A verdade é que nós precisamos escolher os nossos conselheiros. E isso deve acontecer antes do problema surgir e não depois que o problema surgir. Depois que o problema surgiu, nós já estamos emotivos e muitas vezes vamos deixar as emoções mandarem nossas ações. O nosso conselheiro deve ser fixo. Claro, pode ser várias pessoas, podem ser mais pessoas, mas precisam ser pessoas que devem ser íntegras na palavra de Deus. Porque elas não vão escolher passar a mão na sua cabeça, não. Elas vão falar: cara, de acordo com a Bíblia, você está errado. De acordo com os pensamentos de Deus, você está errado. E o nosso foco é obedecer a Deus. Essas pessoas filtram também a vontade de Deus. Isso é algo muito bom. E tem pessoas para isso. O terceiro filtro que eu quero falar para vocês é a oração. A oração também é algo que, infelizmente, nós cristãos negligenciamos muito. O que é oração? Já pararam para pensar o que é oração? A oração é uma comunicação com um Deus. Com um Deus. Na verdade, isso deveria gerar espanto pra gente. Porque Ele é um Deus, nós somos apenas humanos. Deveria ter um impacto muito grande. Mas nós oramos, sei lá, 2, 3 vezes por dia. Um quando eu acordo, outro quando na hora de eu vou dormir, talvez antes do almoço, agradecer pela comida, né? Acaba virando uma rotina e tal, mas a gente ora de fato, sinceramente, para Deus? Nós temos essa comunicação com Deus mesmo? E isso é muito triste, porque nós podemos ver, geralmente no encontro de oração, o primeiro mês tem bastante pessoas. Depois do primeiro mês, já diminuiu a quantidade. Depois de 2 meses, você sabe que aquelas pessoas geralmente são as pessoas que sempre vão frequentar a oração. E o número diminui sempre gradativamente. Até ter um número X de pessoas, aquelas pessoas que sempre são as mesmas que vão vir.
É triste, dá pra ver que a oração é negligenciada. O grande problema é que quando nós negligenciamos a oração, nós não estamos negligenciando a oração. Nós estamos negligenciando quem? Deus. Estamos deixando Ele de lado. Você acha que você está deixando o quê? O encontro de oração? Ah, tá bom, tô indo pro encontro de oração. Ah, que pena. É Deus quem você está negligenciando, não é as pessoas, né? Isso é uma ilusão. E a verdade é que nós muitas vezes não temos muita sabedoria para nós agirmos, né? E a Bíblia fala também disso. Em Tiago 1, capítulo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Essa sabedoria, olha a coisa boa. Deus nos dá a sabedoria. Nós precisamos pedir a favor dessa sabedoria. Mas nós muitas vezes nem temos tempo porque nós negligenciamos a oração. Falo isso por mim também. Porque a gente negligencia mesmo, infelizmente. Nós temos esse privilégio de falarmos com Deus direto. Cara, que privilégio. E nós simplesmente não utilizamos isso. Nós apenas utilizamos e literalmente usamos Deus quando nós estamos com problemas. Quando um familiar está passando mal, está ruim, está no hospital, ou alguém morreu, ou estamos em uma situação apertada, ou, sei lá, perdemos o emprego. Sempre situações extremas. Aí nós precisamos de Deus. Engraçado, né? Mas quando a vida está boa, nós não precisamos. Triste. Isso tudo também influencia no poder da nossa decisão. Se nós estamos em comunicação com Deus, essa comunicação é como se fosse com um amigo, né? Você fala com seu amigo, cara, você está interligado com Deus. Quanto mais ligado você está com Deus, menos os sentimentos, menos nosso coração vai mandar na gente. E assim nós podemos tomar a melhor decisão. O quarto filtro que eu quero falar para vocês é a liderança. E aqui nós também precisamos quebrar certas coisas, né? Nós não devemos endeusar os líderes das nossas igrejas ou dos, seja lá que parte você está pensando, né? Mas eles são humanos, né? Claro, Deus deu um papel para eles, né, na igreja. Devemos respeitá-los com toda certeza. Mas eles não são melhores que a gente. Muito pelo contrário, eles são pecadores como eu, como você. Eles são iguais, também cometem erros. E precisam também de ajuda de vez em quando. Mas, uma das coisas que eu quero falar é que você é um líder. Você é líder da sua própria vida. Sabia disso? Você precisa tomar decisões todos os dias a favor da sua vida. Sabia disso? Só que isso muitas vezes nem passa na nossa cabeça. Você é líder da sua vida. De acordo com a sua decisão, você está construindo seu futuro. Se eu não estudar, não vou passar para nenhuma faculdade. Não vou conseguir fazer nada da minha vida. Tudo são decisões. Você que toma. Você é o líder. Não é seu pai, não é sua mãe que vai se responsabilizar por uma coisa que você fez. Um assaltante, quando ele assalta o banco, não vai ser o pai que vai entrar na cadeia, vai ser ele. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pela sua vida. E você tem uma responsabilidade perante Deus com a sua vida. E mais uma vez vem aquela frase muito boa. A qualidade da sua decisão vai definir a qualidade da sua vida. Que decisão nós temos tomado? E uma das coisas bem interessantes é que Deus ele realmente nos dá a liderança na igreja. Ele dá líderes para nos liderarem. Precisamos servir, precisamos ser como ovelhas, ser guiados por um pastor. E Deus, quando coloca um líder na igreja, é porque nós também devemos ouvi-los, respeitá-los, devemos obedecer a esses líderes. Não podemos negligenciar e falar, esse cara não gosta dele. Não, Deus colocou ele como líder. Respeite e escute ele. Da mesma maneira devemos ouvir a Deus. O quinto ponto é a vocação. Vocação também é algo magnífico que Deus nos dá. Ele nos dá características, coisas que nós somos bons. E essa vocação deve ser usada para o reino de Deus. Essa vocação eu posso utilizar sempre no meu trabalho, na escola, enfim, todos os lugares. Se Deus me mandar eventualmente para a África como missionário daqui a 20 anos, eu posso fazer a minha vocação também lá. Afinal, a minha característica. Devemos utilizar os nossos dons e nossos talentos a favor do reino de Deus. E muitas pessoas não conseguem saber quais são os dons, as características e os talentos que eles têm para que eles possam utilizar para Deus. E uma das coisas que ajuda para você descobrir é orando. Precisamos nos colocar perante Deus. Senhor,
qual é o meu dom, qual é o meu talento, aonde o Senhor quer que eu sirva. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir a resposta. Porque, vai que eu preciso fazer certas coisas que eu não quero fazer. E isso é triste, mas acontece. Aconteceu comigo também. Nós precisamos de fato quebrar essa barreira que com certeza não vem de Deus. Com certeza não vem de Deus. A vocação é algo magnífico. Quando existe uma troca de liderança em uma igreja, os princípios permanecem os mesmos, o foco sempre vai ser Deus. Mas quando um líder troca, a característica da igreja muda. Por quê? Porque o líder tem uma característica diferente do outro. Cada pessoa é única, cada pessoa tem um raciocínio diferente, cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Deus é magnífico, é incrível. Nós temos uma variedade de pensamentos e ações diferentes, cada um é surreal, é incrível. E Deus quer utilizar cada um da sua maneira, do jeito que você é. Utilizemos a nossa vocação para o reino de Deus, para nós assim tomarmos uma decisão melhor para as nossas vidas. E o último ponto que eu vou falar é a paz sobrenatural. Um ponto que nós também devemos tomar muito cuidado, porque nós também somos expertos em nos enganarmos. Eu estou em paz com isso, essa situação. Não, é só sentimento. A paz de Deus está onde? Perguntou para Deus? Antes de tudo? Em Filipenses 4:7 está escrito: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui nós estamos falando da paz de Deus, E essa é a paz que é realmente uma paz completamente diferente daquela que nós sentimos. É onde nós podemos tomar uma decisão com tranquilidade e onde nós não precisamos nem olhar mais para trás, porque é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E o grande problema é que os nossos sentimentos sempre vão estar no nosso caminho. E nós somos seres humanos, somos seres que realmente somos muito sentimentais. Caso você não saiba disso, somos seres extremamente sentimentais. Quem daqui nunca agiu por impulso? Quem nunca explodiu? Quem nunca... duvido. Existem certas pessoas, obviamente, que explodem menos, são mais pacientes, mais pacíficas, mas todo mundo tem um momento que age por impulso. Isso é natural, porque nós somos seres humanos, E Deus quer que nós não ajamos por impulso. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele quer, a vontade perfeita dEle. E quantas vezes nós já tomamos uma decisão antibíblica porque nós dizíamos que nós estávamos em paz. E a grande verdade é que muitas vezes nós simplesmente tomamos uma decisão porque nós queremos ter essa paz. Nós nos iludimos para fazermos uma coisa que nós simplesmente queremos. Mas Deus honra todo aquele que realmente obedece a Ele. E eu quero citar um versículo bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 7, no verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Um pai de um amigo meu, ele teve que tomar uma decisão bastante difícil, porque a empresa dele pediu para ele fazer uma certa coisa que era errada. E ele era cristão e todo mundo da empresa sabia isso. E ele demorou algum tempo, mas ele não fez aquilo que os chefes falaram para ele. E assim, no dia que ele foi pedir conta, sabe o que o chefe falou para ele? Eu esperava isso de você. Eu esperava isso de você. Que testemunho maravilhoso. Ele honrou a Deus. Ele não fez o errado. Ele perdeu o emprego. Talvez para muitos falem, nossa, ele perdeu o emprego. Sim, ele perdeu o emprego, mas ele honrou a Deus. E, hoje em dia, ele está nos caminhos para a estabilidade novamente. Deus não deixa ninguém na mão, não. Ninguém que honra Ele. E, com certeza, não foi uma decisão fácil para ele. Ele tem uma família, ele tem filhos, Ele precisa alimentá-los.
Não foi uma decisão fácil. Com certeza não foi. Mas ele tomou essa decisão. E hoje nós podemos contar esse testemunho maravilhoso dele. E é algo magnífico, né? E para eu obter essa paz realmente sobrenatural, que somente Deus pode nos dar, nós precisamos fazer todos os outros pontos. Nós precisamos da Bíblia, nós precisamos da oração, nós precisamos da liderança, nós precisamos da vocação, nós precisamos do aconselhamento para nós alcançarmos tudo isso a melhor, e também precisamos ter essa paz sobrenatural para nós podermos tomar a melhor decisão possível, né? E para que isso aconteça, nós precisamos confiar plenamente em Deus e também colocar Deus como chefe de nossas vidas. Se nós não fizermos isso, de nada vai adiantar. Você não vai conseguir fazer os 6 pontos. Não tem como eu simplesmente dar 50% da minha vida para Deus e permanecer com os outros 50%. Não existe. Ou nós nos entregamos a Deus e Ele se torna o nosso Deus, ou você é o seu Deus. Você é que toma a sua própria decisão. E assim você vai ter que assumir a responsabilidade das suas ações, das suas escolhas. Sabe, muitas vezes nós somos tão egoístas que muitas vezes pedimos algo para Deus e acaba que nós tomamos a decisão errada. E depois nós somos capazes ainda de culpar a Deus. Somos capazes de falar que Ele não é um Deus bom, que Ele não cuida de mim, que Ele não me ama, entre tantas outras coisas, né? Quanta arrogância! Nossa, nada disso é verdade. Isso somente vai acontecer se nós realmente somos os nossos próprios deuses e não colocamos Deus no lugar apropriado, que é acima da nossa vida, acima da minha decisão, acima dos meus sentimentos, acima dos meus valores. Deus deve estar acima de tudo. Nós queremos convencer a Deus, né, muitas vezes. Deus, por favor, isso, eu quero isso e aquilo e tal. Não adianta. Não adianta. Deus vai fazer de acordo com a vontade dele, e Ele pode, porque é Ele que criou tudo. Nós somos seres dele. Somos criaturas divinas. E você pode escolher se você quer viver uma eternidade ao lado dele ou se você quer viver uma eternidade distante dele. Chamamos esse lugar de inferno e o outro de céu. A decisão é sua. Acho que todos nós já percebemos que nesses 6 pontos, certo? Vou reler mais uma vez: a Bíblia, a oração, a liderança, a vocação, aconselhamento e a paz sobrenatural. Em todos esses pontos nós temos meios de nos sabotarmos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Precisamos estar ligados com Deus para que nós realmente entreguemos as nossas vidas a Deus e fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, para assim tomarmos a melhor decisão para as nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que nossas vidas floresçam, que nossas vidas realmente sejam massa demais, sejam grandes, seja maravilhoso. E muitas pessoas confundem uma vida maravilhosa com riquezas. Deus não precisa te dar um carro, não precisa te dar uma casa de 10 milhões, você não precisa andar de Mercedes, BMW. Isso aí são coisas materiais que vão sumir. Quando você morre, tudo vai ficar, de qualquer jeito. Deus, Ele quer te dar muito mais. Ele quer te dar uma vida em plena paz nessa terra que, convenhamos, tem muito choro, tem muita tristeza, tem muita injustiça. Ele nos quer dar plena paz nessa terra. Ele quer nos dar uma vida boa em meio dessas aflições. A abundância de Deus não vem das coisas materiais, e sim vem no coração, enraizado lá. E isso é o que eu desejo para nós. A minha proposta é que nós possamos recomeçar com base nos princípios bíblicos. Sempre temos coisas onde nós nos arrependemos de decisões que nós fizemos errado em nossas vidas. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tomou uma decisão errada. Não existe uma pessoa que não se arrependa de alguma coisa.
Você pode até falar, mas hoje em dia eu sou grato pela minha... Claro que sim, claro que você é grato pela decisão que você tomou, talvez você cresceu bastante, mas com certeza você se arrepende de uma decisão, senão você não é humano. Você não é humano, simples assim. E quero te informar uma coisa, nós temos apenas uma vida, e você está vivendo essa vida, não vai haver outra. Então, por que não viver ela da maneira que Deus quer? O que te impede de viver esta vida de acordo com a vontade perfeita de Deus? É um desafio tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Mas como estava em Deuteronômio 7:9, Deus honra e Deus quer que nós vivemos uma vida boa. E nós podemos viver uma vida boa com Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler uma oração. Está em Salmos, capítulo 25. E eu vou ler ele completo. É uma oração magnífica, você pode inclusive repeti-la. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua vereda e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho dos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem com os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olhe para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, que com fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Maravilhoso, né? Eu gostaria de encerrar com uma oração. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nós podemos estar aqui para ouvir da Tua Palavra. Peço, Senhor, para que nós possamos abrir os nossos corações, para que o Senhor realmente entres, para que o Senhor realmente mude o nosso coração. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos ruins, somos pecadores e precisamos de Ti. Que Tu possa moldar o nosso coração, para que nós possamos tomar a melhor decisão possível para Ti, para com nossa vida. Muito obrigado que podemos colocar tudo isso em Tuas mãos. Abençoe cada um que está ouvindo esta mensagem e que nós possamos cada vez mais colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. E queremos Te agradecer, Te honrar e Te glorificar pelo Teu sacrifício na cruz. Não somos dignos disso, dessa Sua salvação, mas nós podemos estar aqui para fazermos exatamente isso, tomar a melhor decisão para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então é isso. Não esquece de dar um like. E se você quiser seguir a nossa igreja Cristã Evangélica Vida Nova, fique à vontade, né? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau!